Você já parou para pensar como construíram as pirâmides do Egito? Erguidas há mais de 4.500 anos, com pedras de até 15 toneladas, sem máquinas, guindastes ou tecnologia moderna? Como foi possível alinhar milhões de blocos com uma precisão que desafia até engenheiros de hoje? Essas perguntas fascinam pesquisadores há séculos, e as respostas que a arqueologia encontrou são ainda mais impressionantes que os próprios mitos. As 3 pirâmides mais famosas ficam no Planalto de Gizé: Quéops, Quefren e Miquerinos. Juntas, elas simbolizam o auge da engenharia do Antigo Egito, mas a mais grandiosa é a Grande Pirâmide de Quéops. Quando foi concluída, essa pirâmide tinha 146 metros de altura, equivalente a um prédio de 48 andares, e por quase 4.000 anos foi a construção mais alta do planeta. Para construir essa maravilha, foram usados mais de 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, cada um pesando entre 2,5 e 15 toneladas. Somados, esses blocos pesam mais de 6 milhões de toneladas, e tudo isso foi transportado e empilhado sem nenhum equipamento motorizado. Como isso foi possível? Papiros e relevos antigos mostram que os egípcios utilizavam trenós de madeira para arrastar os blocos. Interessante, para facilitar o transporte, eles molhavam a areia na frente do trenó, o que reduzia o atrito em cerca de 50%. Essa técnica, testada por engenheiros modernos, mostra que era perfeitamente possível que equipes de trabalhadores puxassem pedras enormes pelo deserto com uma eficiência surpreendente. Outro detalhe que impressiona é o alinhamento da Grande Pirâmide. Ela está orientada quase perfeitamente com os pontos cardeais. O erro em relação ao norte verdadeiro é de apenas 0,05 grau. Para comparação, essa precisão seria difícil até com alguns instrumentos atuais. Estudos indicam que os egípcios usavam observações das estrelas, principalmente do cinturão de Órion, para alinhar as pirâmides, já que essa constelação era considerada sagrada, representando Osíris, o deus do submundo e da renovação da vida. E a logística por trás da obra era gigantesca. Era necessário alimentar, vestir e organizar milhares de trabalhadores durante décadas. Em escavações perto das pirâmides, arqueólogos encontraram restos de vilas inteiras, com cozinhas coletivas, fornos, alojamentos e até cervejarias que produziam bebidas para os operários. Estima-se que 20.000 a 30.000 pessoas trabalharam na construção, divididas em equipes especializadas em cortar, transportar ou assentar blocos. E aqui vai uma das maiores surpresas reveladas pelas escavações modernas. As evidências mostram que a maior parte desses trabalhadores eram camponeses livres, não escravos. Eles eram recrutados para trabalhar temporariamente, principalmente durante as cheias do Nilo, quando a agricultura parava e a força de trabalho ficava disponível. Participar da construção das pirâmides era na verdade uma forma de prestar serviço ao Estado e ao faraó, algo visto como dever sagrado. No Antigo Egito, o faraó era considerado um deus vivo. Portanto, garantir que ele tivesse um túmulo adequado, ou seja, uma pirâmide monumental, era essencial para manter a ordem do cosmos e a prosperidade do país. Por isso, a construção dessas estruturas não era apenas uma obra arquitetônica. Era um ato religioso e político que unia todo o Egito em torno do ser governante. Dentro das pirâmides, o que parece ser apenas uma enorme estrutura de pedra esconde câmeras e passagens cuidadosamente planejadas para proteger o corpo do faraó e seus pertences. Acreditava-se que o faraó, após a morte, precisava desses objetos para garantir sua vida eterna no além. A Grande Pirâmide de Quéops possui 3 câmeras principais: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea inacabada. A Câmara do Rei é onde estava o sarcófago, feito de granito roxo, onde o corpo do faraó era colocado. Curiosamente, até hoje não foram encontrados restos humanos na pirâmide, o que levanta muitas teorias sobre roubos antigos, enterros em outro local ou mesmo rituais secretos. Essas câmeras são conectadas por corredores estreitos e complexos, que funcionavam como barreiras para evitar a invasão de ladrões de túmulos. Porém, infelizmente, a maioria das pirâmides foi saqueada ao longo dos séculos e muitos tesouros se perderam. Além das câmeras, as pirâmides eram cercadas por templos e outras estruturas que faziam parte do complexo funerário. Esses templos eram locais para rituais religiosos em homenagem ao faraó e seus deuses.
Outro ponto interessante são os hieroglifos e inscrições encontradas em algumas pirâmides e tumbas, que revelam detalhes da religião egípcia, crenças sobre a vida após a morte e a importância do faraó como intermediário entre os deuses e os homens. Os egípcios acreditavam que a alma do faraó precisava passar por um julgamento no submundo antes de alcançar a eternidade. Por isso, os túmulos eram preparados com muitos símbolos e amuletos para proteger o espírito do rei durante essa jornada. No entanto, apesar de tantos avanços arqueológicos, ainda existem mistérios. Algumas passagens e câmeras ainda não foram totalmente exploradas ou sequer descobertas, como revelou a recente tecnologia de escaneamento 3D. Isso mantém viva a curiosidade e a possibilidade de novas descobertas sobre esses monumentos incríveis. Quando pensamos nas pirâmides, imaginamos grandes estruturas de pedra, mas para os antigos egípcios elas representavam algo muito maior, a expressão física de suas crenças espirituais e religiosas. O faraó, além de ser o líder político, era visto como um intermediário divino entre os deuses e o povo. Garantir sua passagem para o além e manter a ordem do cosmos era fundamental para a estabilidade do Egito. No centro dessa crença estava Osíris, o deus do além, da morte e da ressurreição. Segundo o mito, Osíris foi assassinado e desmembrado pelo irmão Sete, mas sua esposa Ísis reuniu suas partes e o trouxe de volta à vida, o que simboliza o ciclo eterno de morte e renascimento. O faraó, ao morrer, passaria por esse mesmo processo espiritual para alcançar a eternidade. Essa ideia não era apenas simbólica, mas estava profundamente incorporada na arquitetura e decoração das pirâmides. Por exemplo, a orientação precisa das pirâmides em relação às estrelas do cinturão de Órion, associadas a Osíris, e a estrela Sírius, associada a Ísis, refletia a tentativa de guiar a alma do faraó nessas constelações sagradas. Além disso, muitos hieroglifos e inscrições nas pirâmides e nas tumbas representam feitiços e orações do Livro dos Mortos, um manual espiritual que ajudava o faraó a superar os perigos do submundo e a passar pelo julgamento de Osíris. Esse julgamento decidia se a alma era pura o suficiente para alcançar a vida eterna. Outro deus muito importante para o Egito era Ra, o deus do sol. O sol representava o ciclo da vida, morte e renascimento diário. Por isso, a conexão do faraó com Ra reforçava seu papel de renovador da vida e da ordem cósmica. Em algumas pirâmides, ao observarmos a posição exata das câmeras, podemos perceber pequenas aberturas alinhadas com o nascer do sol, possibilitando que a luz solar iluminasse pontos específicos nas câmeras internas, simbolizando a bênção divina. A forma da pirâmide em si, com uma base sólida e um ápice afiado apontando para o céu, era um símbolo da ascensão da alma do faraó. Era a representação física do caminho para o céu e a união com os deuses, uma escada cósmica rumo à eternidade.
famoso é a pirâmide de Djoser, em Saqqara, construída pelo arquiteto Imhotep, considerado um dos primeiros engenheiros e médicos da história. Imhotep foi tão influente que, séculos depois, foi até deificado como o deus da sabedoria e da medicina. Essa conexão entre conhecimento técnico e espiritualidade está no coração da cultura egípcia. Mas afinal, por que os egípcios investiram tanto tempo, recursos e vidas na construção dessas pirâmides? A resposta vai além da arquitetura. Era uma questão de religião, política e sobrevivência cultural. Garantir a passagem do faraó para o além e manter a ordem cósmica era fundamental para a estabilidade do Egito.